E aí pessoal, tudo bom com vocês? O meu nome é Aldrin de Carvalho, esse aqui é o canal do Aldrin, que é o meu canal, e hoje nós estamos aqui para dar prosseguimento à nossa resenha da história da filosofia do Giovanni Reale e do Dario Antiseri. Lembrando de que vocês podem comprar o livro pelo link na descrição do vídeo. Você me ajuda aqui no canal, eu ganho dinheiro em cima disso, só que para você sai o mesmo preço. Então é muito melhor você comprar pelo link, porque todo mundo sai ganhando, todo mundo fica feliz. Bem pessoal, hoje seguimos aqui então com o nosso papo de estoicismo. Já fizemos uma introdução no vídeo retrasado. No vídeo passado introduzimos a teoria do conhecimento para os estoicos, né? Como é que a gente pode conhecer as coisas, quais são os critérios de verdade aos quais a gente pode se referir para poder ter um conhecimento mais sólido a respeito da realidade. E hoje vamos entrar no penúltimo episódio sobre o estoicismo, que é exatamente sobre a física, né, que acaba sendo uma ontologia, né, como que se constitui a realidade, né, quais são os componentes dela, como é que ela funciona, como é que é o destino do cosmos, o que acontece, de que são feitos os corpos e assim por diante. E o Reale já vai abrir aqui falando que a física da antiga Estoa é uma forma de materialismo, o que eu acho um pouco estranho. A gente já vai ver por que esse termo materialista não é exatamente materialista, né? Tem algo ali que não é exatamente material, mas a gente vai falar disso já já. O ser, dizem os estoicos, é só aquilo que tem a capacidade de agir e sofrer. Mas este é apenas o corpo. Ser e corpo são idênticos, né? Então tudo que é corpo, tudo que é corpo é. Existe essa correspondência. Daí que a gente pode chamar de materialismo num certo sentido, né? Porque a única coisa que há é o corpo. Corpóreas são também as virtudes, e corpóreos os vícios, o bem e a verdade. Então todas essas coisas são, em algum sentido, corpóreas. Mas os estoicos falam, na verdade, de dois princípios do universo, e não só de um princípio que é a matéria. Não é isso que eles fazem, e por isso que a gente pode até suspeitar desse rótulo aí de materialismo para os estoicos. Eles falam aqui que os estoicos concebem então dois princípios do universo, um princípio passivo e um princípio ativo, mas identificam o primeiro com a matéria e o segundo com a forma, né? Parece que tem aí algo próximo ao Aristóteles, né? A gente vai falar um pouco melhor disso daqui a pouco, mas então a gente vê que há um princípio ativo e um princípio passivo na realidade, é uma forma e uma matéria. Então, bom, se existe algo que não é a matéria, né, que se complementa com a matéria para formar o corpo, então até que ponto que dá para a gente chamar de materialismo mesmo, né? Se o corpo é a matéria e mais alguma outra coisa, então, né, não dá para resumir tudo a matéria. E um é inseparável do outro, né? Não existe forma sem matéria, matéria sem forma, que não é num sentido estritamente aristotélico não, tá? É um pouco diferente, a gente já vai ver. Mas então, de qualquer modo, só há a matéria com a forma, né? Só existe o princípio informador com o princípio que é informado, né? Só existe o princípio passivo com o princípio ativo e vice-versa, né? São realidades que são simultâneas nos corpos, né? Não existe não existe cronologicamente um e o outro e aí eles se juntam. Não, são dois aspectos simultâneos dos corpos, né? Existem esses dois princípios que simultaneamente eles existem, eles atuam ao mesmo tempo. E a forma, além disso, segundo eles, é a razão divina, o Logos, Deus. Então Deus para eles não é um Deus transcendente, né? É o Deus que é a forma de todas as coisas, né? Ele é um princípio ativo que vai informar toda aquela matéria, né? Toda aquela, a gente poderia colocar aquela potencialidade, né? Toda aquela passividade. E ele fala aqui que esse Deus eles identificam com o fogo artífice, né? Com o raio que tudo governa, do Heráclito. Tem vídeo do Heráclito no canal, vocês podem voltar para dar uma olhada quem não conhece. Mas o Heráclito fala que o princípio é o fogo, né? E eles vão adotar isso num certo sentido, né? Eles vão dizer que esse princípio informante, né, esse aspecto formal da realidade é o fogo, que tudo governa, ou ainda com o pneuma, né, que é sopro ardente, ou seja, ar dotado de calor. O fogo, com efeito, é princípio que tudo transforma e tudo penetra, né? O fogo, ele transforma as coisas, né? Eu já falei no vídeo do Heráclito, né? Ele simboliza essa questão da mudança, né? O fogo está sempre em movimento, né? Não existe um fogo estático. Então o fogo, ele lembra a gente dessa mudança. Então daí a gente vê que faz algum sentido
eles adotarem como esse princípio que perpassa as coisas o fogo, né, com esse princípio que perpassa todos os corpos. E além disso, o calor, né, o calor ele penetra nas coisas. Então essa escolha parece razoavelmente justificada, né, para simbolizar aí o Deus que eles concebem. A penetração de Deus, que é corpóreo, através da matéria e de toda a realidade, que também é corpórea, é possível por causa do dogma da mistura total dos corpos, que significa o seguinte: recusando a teoria dos átomos dos epicuristas, os estoicos admitem a divisibilidade dos corpos ao infinito, e assim a possibilidade de que as partes dos corpos possam se unir intimamente entre si, de modo que dois corpos possam perfeitamente fundir-se num só. Então a gente lembra que no epicurismo, a gente tem a ideia do átomo, né, herdada lá do Leucipo e do Demócrito. Tendo a ideia do átomo, né, o que é o átomo? Né, por definição, aliás, pelo próprio nome, né, átomos, né, tipo a prefixo de negação, que não pode ser dividido, né, algo que não pode ser dividido. Então o átomo, né, na concepção pré-socrática e também na concepção epicurista, é exatamente aquela realidade mínima, ínfima, material, irredutível, que não pode ser dividida. Então a gente tem aí que o átomo não pode perpassar o outro, né? O átomo ele é indivisível, não tem como um corpo se fundir a ele, né? Não tem como ter uma mistura ali, um corpo perpassar o outro. Mas os estoicos eles vão dizer que sim, porque todos os corpos, eles na verdade são infinitamente divisíveis. Eu posso pegar qualquer objeto que seja, dividir, repartir, sempre encontrar, digamos assim, partículas menores, né? Repartir de uma maneira cada vez menor. Você pode dividir os corpos, então, infinitamente, e isso permite com que você possa fundir os corpos, né? Que os corpos possam perpassar uns aos outros, porque eles são divisíveis, e aí vai um entrando no outro e não existe nenhum impedimento, né? Um átomo ele não pode fazer isso, né? Não existe, ele não pode ser reduzido a partículas menores, digamos assim, para usar uma terminologia mais moderna, né? Coisa de partícula e tal. Mas eles não podem ser reduzidos a coisas menores que podem, então, se entrelaçar. Isso não acontece no caso do átomo. Então, exatamente porque ele não é divisível. Então, os estoicos, eles supõem essa ideia de que os corpos podem perpassar corpos. E isso é usado exatamente para justificar, né, para dar uma base, para dar um sentido para essa questão do fogo, né, do logos, do Deus que perpassa tudo, né, do princípio informante, né, do princípio formal, melhor dizendo, que perpassa tudo. Então ele consegue perpassar tudo. Ele próprio não é imaterial, mas também não é material como o resultado do princípio forma e matéria é, mas ele ainda assim é um corpo no sentido de que é físico, então ele vai e consegue perpassar tudo isso, exatamente porque existe essa possibilidade de divisão infinita daquilo que é material. E aí agora o Reale vai mostrar por que essa doutrina de um princípio informante com um princípio que é informado, né, num princípio formal e num princípio material, por que isso aí não é exatamente aristotélico, né? Isso surge, pelo que parece aqui, com inspiração aristotélica, platônica e tudo mais, só que não é isso. Né? Não é isso. Ele vai diferenciar isso aqui da seguinte maneira, através da doutrina das razões seminais. Segundo o Reale aqui, o mundo e as coisas do mundo nascem da única matéria substrato qualificado, pouco a pouco pelo logos imanente, que, este também uno, mas capaz de diferenciar-se nas infinitas coisas. Então, esse logos, né, que é uno, que perpassa tudo, ele pode se diferenciar nas coisas, né? Em cada coisa particular, ele vai se diferenciar formalmente de um jeito X ou de um jeito Y. Né, enquanto livro, enquanto cadeira, enquanto copo, ele vai, em cada coisa particular, ele vai se diferenciar, mas ele em si é uno. O logos é como o sêmen de todas as coisas, é como um sêmen que contém muitos sêmen, que os latinos traduziram com a expressão rationes seminales, que são razões seminais. Fui brevemente interrompido aqui, mas então o logos ele vai se diferenciar em cada situação, né, em cada caso concreto. Né? Então, ele vai se diferenciar enquanto um copo, enquanto uma árvore, enquanto um animal, enquanto um ser humano. Né? O logos ele vai se diferenciar, mas ele em si ele é uno. Né? Não é que existem, então, várias formas. Não, é um logos e esse logos se especifica.
Deus é inteligente, fogo artífice, que metodicamente procede à geração do cosmos e que inclui em si todas as razões seminais, todas as formas, né? Nesse sentido que eu estou explicando aqui. E aí o Reale é mais específico quanto a essa distinção em relação ao Platão e ao Aristóteles. As ideias ou formas platônicas e as formas aristotélicas são assim assumidas no único logos, que se manifesta em infinitos semens criativos, forças ou potências germinativas que operam no interior da matéria, imanentes à estrutura da matéria a ponto de serem inteiramente inseparáveis dela. Né? Aquilo que eu falei, né? O princípio formal, né? O logos divino, não existe separado da matéria. São simultâneos, né? Eles sempre aparecem simultaneamente na realidade. Né? Não existe uma anterioridade de um ao outro. Pelo que dá a entender aqui, nenhum deles subsiste por si, mas apenas com o outro. Né? A gente só consegue, nós estudando isso, nós conseguimos separar na nossa cabeça os dois princípios. Só que na realidade eles são simultâneos, né? Não existe na prática essa divisão. O universo inteiro é assim como que um único grande organismo, no qual o todo e as partes se harmonizam e simpatizam. Então olha que interessante. Como o logos, como as formas, melhor dizendo, elas não são essa forma, aquela outra forma, mas elas são razões seminais inclusas dentro desse logos que é geral e que abarca tudo, é como se tudo fosse um grande organismo. Né? Todas essas razões seminais, elas podem ser entendidas como peças, de uma harmonia maior, como elementos que estão todos interligados, num certo sentido. Né? Como ele falou aqui, todas as partes então se harmonizam e simpatizam umas com as outras, exatamente porque todas elas vêm do mesmo logos, né? Desse mesmo princípio unificador de todas as formas. Que, como eu disse já algumas vezes, não são formas exatamente distintas, mas é o mesmo logos que vai se especificando aqui e ali, daquele jeito, daquele outro jeito, e aí por isso que a gente consegue então ter essa coerência. E aí, dado que esse princípio ativo, que é Deus, é inseparável da matéria, e como não existe matéria sem forma, Deus está em tudo e Deus é tudo, num certo sentido. Vai dizer ele aqui ainda que Deus coincide com o cosmos. Então, Deus é o cosmos, basicamente. E aí a gente consegue derivar um tipo de panteísmo daí, que segundo Reale é a primeira concepção explícita e temática de panteísmo, porque da antiguidade, né? Porque a dos pré-socráticos, ela era somente uma forma de panteísmo implícito, inconsciente. Porque eles estavam reduzindo tudo a princípios materiais, né? E a gente tem até aquela frase do Tales, né, de Mileto, segundo a qual tudo está cheio de deuses. Num certo sentido dá para dizer que tudo é Deus, porque tudo é água, tudo vem da água e tal. Só que aí a gente ainda tem uma concepção que parte só daquilo que eles estão vendo, digamos assim. Né? Eles estão vendo o mundo da matéria, eles querem encontrar na matéria algo que possa... alguma coisa a qual a gente possa reduzir todo o resto do mundo, né? Todas as outras coisas. Então isso acaba sendo um tipo de panteísmo, só que inconsciente. Porque eles meio que não tinham, digamos assim, capacidade de compreender algo para além daquilo que eles estavam vendo, né? Para além da realidade material, né? Para além da physis, da natureza. Então não dá para chamar de um panteísmo propriamente dito. O panteísmo propriamente dito, segundo Reale aqui, só vai poder surgir depois da segunda navegação platônica. Depois que o Platão ele já concebeu um outro plano de realidade. Porque aí sim pode vir um panteísmo propriamente dito e pegar esse plano superior da realidade e negá-lo. E a partir dessa negação gerar um panteísmo propriamente dito. Que aí entender realmente como Deus, a gente está concebendo Deus ou alguma coisa suprassensível, tá, mas na verdade ela é sensível também. Então, parece que um panteísmo, propriamente dito, ele deve nascer de uma contraposição a uma ideia de um Deus transcendente, ou melhor, de uma realidade transcendente. Então aí a gente acaba tendo esse movimento de retorno. E esse movimento de retorno, propriamente dito, que pode ser considerado um panteísmo. Né? O que os pré-socráticos estavam fazendo, na verdade era só o que eles conseguiam fazer. Né? Não existia essa consciência ainda. Né? Aquilo ali para eles era o máximo que eles conseguiam ir. Mas apenas quando a gente pode já conceber que pode haver algo mais, que você consegue poder fazer uma negação desse algo mais e imanentizar. Então aí sim a gente pode falar em um panteísmo propriamente dito, segundo o Reale aqui. Bom, o Reale vai falar também que os estoicos eles vão se contrapor
ao que ele chama aqui de mecanicismo dos epicuristas. A gente lembra aqui que os epicuristas eles tinham aquela ideia dos átomos, né? No fundo tudo é movimento de átomos. E aí, enfim, dá para você reduzir tudo a isso. Mas os estoicos eles não vão reduzir a realidade, né, o movimento da realidade, do cosmos, a uma interação entre átomos, né? Até porque eles já negaram essa doutrina, como a gente viu agora há pouco. Eles vão fazer, então, o seguinte, eles vão reduzir os movimentos da realidade, né? Eles vão dizer que todos esses movimentos e tudo na verdade se reduz a um tipo de finalismo. Com efeito, se todas as coisas, sem exceção, são produzidas pelo princípio divino imanente, que é logos, né? Então inteligência, razão e tudo mais, todas as coisas são rigorosamente e profundamente racionais. Tudo é como a razão quer que seja. E como ela não pode deixar de querer que seja, tudo é como deve ser e como é bom que seja. E o conjunto de todas as coisas é perfeito. Então, não existe casualidade. Todas as coisas são da maneira que a razão quis, né, que o Logos quis estruturar. A gente lembra que o Logos, né, que a nossa alma mesmo, ela tem um viés finalista, né, no sentido teleológico da coisa. A gente está sempre elencando meios para alcançar fins e a gente está sempre organizando as coisas de maneira que tudo conflua de uma maneira harmoniosa. A nossa razão ela tem essa característica. Então, como tudo é logos, né, num certo sentido, a gente viu Deus acaba sendo tudo, porque a matéria só existe por causa do logos, né, do princípio formal, e enfim, eles existem simultaneamente, como isso que a gente viu. O logos está em tudo, então tudo está ordenado pelo logos. Tudo isso, no final, faz sentido. Tudo isso faz sentido no conjunto. Né? Todas as coisas ali, como eu falei antes, né, é um organismo, em que todos os elementos têm a sua função. Cada um dos elementos tem ali o seu propósito, o seu direcionamento, né? Sempre com uma visão finalista. Assim, tudo o que existe tem seu significado preciso e é feito do melhor dos modos possíveis. O todo em si é perfeito. As coisas singulares, consideradas em si, são imperfeitas. E elas têm a sua perfeição exatamente no quadro do todo. Então a gente vê uma coisa ruim acontecendo, outra coisa ruim acontecendo, né? A gente vê carências, né? Vê faltas e tudo mais, só que isso só do ponto de vista bem do particular. Quando a gente vai para o geral, a gente vê que aquilo tem um sentido muito maior, onde aquele evento, né? Aquele acontecimento, aquela falta, faz um sentido. Então o todo acaba suprindo essas carências que a gente poderia identificar nos casos particulares. Isso aí acaba ficando estreitamente relacionado com a ideia de providência que os estoicos trazem. A providência estoica tem esse presente, nada tem a ver com a providência de um Deus pessoal, né? Não é disso que ele está falando. É o finalismo universal que faz com que cada coisa, mesmo a menor das coisas, seja feita como é bom e como é melhor que seja. Então, a gente tem esse sentido da previdência e a gente não precisa, de certa forma, se preocupar, porque as coisas ruins, elas estão acontecendo. As coisas que parecem ruins, elas na verdade estão acontecendo em razão do todo. E assim elas passam a fazer sentido e não ser mais ruins. E essa providência imanente dos estoicos, vista por uma outra perspectiva, revela-se como fado e como destino, ou seja, como uma necessidade inelutável. Então todas as coisas vão acontecer, queira você ou não. Então a gente acaba tendo aí a ideia de destino muito forte nos estoicos. E isso vai influenciar, obviamente, a ética, né, como a gente vai estudar no próximo vídeo. Destino aqui, então, a gente entende como uma série irreversível das causas, né, como uma ordem natural e necessária de todas as coisas. Então tudo vai tender para uma certa direção necessariamente. Você não pode fazer nada em relação a isso. E posto que tudo depende do logos imanente, tudo é necessário, assim como tudo é providencial, do modo como nós vimos, né? E mesmo o acontecimento mais ínfimo, mais aparentemente insignificante, tudo isso é providencial. Tudo isso está abarcado pela razão, né? Pelo logos, pelo fogo imanente que informa todas as coisas e direciona todas elas. E aí é muito interessante porque a gente vê que com essa teoria a gente acaba se afastando muito mais ainda do Epicuro. Porque o Epicuro, lembrem-se de que ele tentou salvar a liberdade humana, né, tentar salvar o livre-arbítrio, a partir do movimento dos átomos.
né, que ele fala que os átomos vão ter declinações, né, eles vão mover-se num movimento de queda para baixo, mas e que esse movimento parece incausado, né? Ele acaba não explicando isso. Então a liberdade ela é possível na medida em que os átomos eles podem mover-se de maneira que a gente não pode prever, né? Então de uma maneira absolutamente acidental. Mas aqui nesse caso parece que a gente cai num fatalismo, né? No caso dos estoicos. Tudo vai acontecer. A nossa vontade não vai fazer muita diferença no final das contas. Mas ainda assim, os estoicos vão, de certa forma, salvar a liberdade de um jeito muito interessante. Sobre a liberdade, o Reale vai falar isso aqui, ó. Mas então, no contexto desse fatalismo, como se salva a liberdade do homem? A verdadeira liberdade do sábio, então, consiste em conformar a própria vontade à vontade do destino, né, a vontade do Logos. Consiste em querer, então, com o fado, com o destino, aquilo que o fado quer. Isso, então, é liberdade, né, enquanto uma aceitação racional do fado, que é racionalidade. Com efeito, o destino é o Logos. Por isso, querer os quereres do destino é querer os quereres do Logos. Né? Liberdade, pois, é pôr a vida em total sintonia com o Logos. Então, tudo vai acontecer. Você meio que pode aceitar isso e seguir junto, ou você pode ficar resistindo a isso, que no final não vai dar em nada. Então, o sábio é exatamente aquele que adequa a própria vontade à vontade do Logos. Ele reconhece que não importa o que ele quer, a verdade é que vai acontecer o que for para acontecer, e ele simplesmente aceita. Ele carrega aquilo e ele segue, então, para o rumo que o destino ordenou. E aí tem uma passagem muito legal que ilustra muito bem como é que isso funciona com uma metáfora, né, que é a seguinte. Os estoicos também afirmaram com certeza que todas as coisas ocorrem por fado, servindo-se do seguinte exemplo. Um cão que está amarrado a um carro, se quiser segui-lo, é puxado e o segue, fazendo necessariamente aquilo que também faz por sua vontade. Se, ao contrário, não quiser segui-lo, será obrigado de toda forma a fazê-lo. Então você tem um carro, né, aqui no sentido de uma carroça, né, provavelmente, né, que é uma fonte antiga aqui, segundo o Reale. Se o cachorro está preso a um carro e o carro estiver andando, ele vai ser carregado de qualquer jeito. Mas aí ele tem duas opções. Ele pode aceitar que vai ser carregado e andar junto, andar no ritmo e aceitar aquilo, desse modo sem gerar nenhum tipo de sofrimento. Ou ele pode espernear, falar que não quer e tentar ficar parado sem sair do lugar enquanto o carro está andando. Só que ele vai ser arrastado. Não vai dar em nada. Então, assim como nessa história do cachorro, a mesma coisa, na verdade, ocorre com os homens. Acho que ficou bem clara a analogia, mas eu vou seguir o texto aqui. Mesmo que não queiram seguir o destino, serão, em todo caso, obrigados a chegar ao que foi estabelecido pelo destino. Sêneca dirá, traduzindo um verso de Cleanto com sentença lapidar, ducunt volentem fata, nolentem trahunt, né, que seria o destino guia quem o aceita e arrasta quem o rejeita. Então é isso que significa a concepção de liberdade para os estoicos. O destino guia quem o aceita e arrasta quem o rejeita. Assim como o cachorro. Você pode aceitar e andar na direção do carro e não sofrer com isso, mas ir na direção que tem de ir. Ou você pode, de qualquer forma, ir na direção que tem de ir, só que resistindo. E assim sofrendo mais e tendo vários problemas. E é nesse ponto que entra a liberdade humana. Né? A liberdade de aceitar o destino ou de resistir a ele, por mais que ele vá acontecer de qualquer jeito. Bom, agora sobre a questão do mundo, né? Como é que funciona o mundo, o cosmos de maneira geral, como um todo, né? Não nos seus momentos específicos, mas no todo, né? Como é que o cosmos acontece, se ele tem início, tem fim, se ele morre, como é que acontece isso? Os estoicos, eles vão conceber um mundo gerado e, em consequência, corruptível também. É um mundo que nasce e um mundo que também morre. De resto, era a própria experiência que lhes dizia que, como existe um fogo que cria, existe também um fogo, ou um aspecto do fogo, que queima, incinera e destrói. No entanto, era impensável que as coisas singulares do mundo fossem sujeitas à corrupção, mas não um mundo que é constituído por elas, né? Então, olha que interessante. A gente tem o fogo como aquele princípio formal, né, que perpassa todas as coisas, o logos e tudo isso que a gente já viu. E, a partir do momento que a gente faz essa associação,
a gente vê no fogo, o fogo propriamente dito, né, quando a gente entra em contato com ele, quando a gente vê. Então, quando a gente para analisar o comportamento do fogo, né, isso numa tocha, numa pira, num fósforo, em qualquer coisa do tipo, né, ou numa cidade pegando fogo, a gente vê que o fogo ele queima, ele destrói, né, ele corrói as coisas. Então, bom, se as coisas aqui que a gente vê, elas se corroem, né, no total também a gente vai, tipo, a gente é levado a concluir, né, a gente não tem motivo para não concluir isso, que o cosmos como todo, ele também vai se corroer, ele também vai se corromper, ele também deixará de ser e vai ser consumido por essa conflagração universal. Assim, a conclusão era obrigatória. O fogo alternadamente cria e destrói. Em consequência, no fatídico final dos tempos, haverá a conflagração universal, uma combustão geral do cosmos, que será ao mesmo tempo a purificação do universo, né, o fogo sempre como aquela ideia de que o fogo purifica, né, como quando você vai derreter um metal, quando você vai queimar o ouro para separar da escória, né, daquele resto, você taca fogo ali para poder exatamente fazer essa separação, né? Então o fogo tem esse simbolismo da purificação também. E aí então é uma purificação do universo, né, passando a haver somente fogo. A destruição do mundo também se seguirá um renascimento do mundo, pelo qual tudo renascerá de novo exatamente como antes. Isso é bem interessante. Então renascerá o cosmos, esse mesmo cosmos que continuará pela eternidade a ser destruído e depois reproduzido, não só na estrutura geral, mas também nos acontecimentos particulares. É uma espécie de eterno retorno que ele coloca aqui. E renascerá cada homem sobre a terra e será como foi na vida anterior, até nas mínimas particularidades. Então o mundo nasce, o mundo se corrompe, mas a única coisa que permanece nisso tudo é exatamente o fogo, o Logos, que guia todo esse processo. E quando o mundo acaba e quando o mundo renasce, tudo que aconteceu naquele mundo anterior, digamos assim, aparece de novo, acontece nesse novo mundo. Porque na verdade não é um novo mundo, né? Aqui a gente tem claramente uma concepção cíclica do cosmos, do universo. Então é o mesmo mundo que morre e nasce e retorna, e morre e nasce e retorna. É sempre a mesma coisa. Inclusive, como ele coloca aqui, até os mesmos homens. Né? Como a gente falou, né? É tudo um destino. Então é tudo sempre igual. Não vai existir um mundo novo com possibilidades novas. O Logos está sempre orientando da mesma forma. Está sempre orientando a realidade, a matéria, do mesmo jeito. Então os mesmos homens vão nascer, os mesmos homens vão fazer tudo que os mesmos homens já fizeram. Né? Então essa é a concepção absolutamente cíclica dos estoicos. E para finalizar então essa exposição toda a respeito da física, né, a respeito da constituição do mundo, o Reale aqui, né, vai falar então sobre o homem, né, sobre a alma. Porque como o mundo todo se reduz a uma dimensão física, o homem ele também vai se reduzir a uma dimensão física. Né? A gente não tem uma alma que ela pode ser racional e tudo mais, mas ela não é subsistente por si no sentido de ser imaterial. Né? Ela não existe como algo separado da matéria. Né? Então ela acaba sendo inclusa aí dentro do estudo da física também. Mas o homem ele não é como qualquer ser, não. O homem, mais do que qualquer outro ser, participa do Logos divino. Com efeito, o homem constitui-se de corpo e alma, a qual é um fragmento da alma cósmica. É, pois, um fragmento de Deus, já que a alma universal, como sabemos, é Deus. E aí, naturalmente, então, a alma é corpórea, ou seja, ela é fogo ou pneuma. Então, todos nós temos um pedacinho, digamos assim, desse fogo, que é um fogo da alma universal, né, do Deus Logos que ordena e formal e etc, etc. Isso aí que eu já falei várias vezes. A alma permeia o organismo físico inteiro, vivificando-o. O fato de ela ser material não é impedimento para isso, pois, como sabemos, os estoicos admitem a penetrabilidade dos corpos. Então a alma ela é material, mas o corpo também. Né? E isso não tem nenhum problema na física estoica, porque os corpos podem perpassar uns aos outros, né? Como a gente falou mais cedo. Né? Não tem problema haver essa integração, como teria no caso do atomismo. E aí a alma é dividida em 8 partes pelos estoicos. Interessante pra caramba isso. Uma central chamada hegemônica, né, que é aquela parte da razão. Além disso, 5 partes, constituindo os 5 sentidos.
e a parte que preside a formação também, e a parte que preside a geração. E além dessas 8 partes também, os estoicos distinguiram numa mesma parte diferentes funções. Então assim, a parte hegemônica, a parte da razão, que é a parte principal, que comanda o resto, a parte do logos, ela tem em si as capacidades de perceber, concordar, apetecer e raciocinar. E é interessante que ele fala também que a alma ela permanece após o corpo, ao menos por um curto período de tempo. Ele não explica isso muito bem, mas ele fala aqui que, segundo alguns estoicos também, as almas dos sábios elas sobrevivem até a próxima conflagração. Então olha que interessante, o sábio, que a gente vai caracterizar melhor o que é o sábio, o que é aquele que vive a boa vida no próximo vídeo, mas o sábio ele vive de um jeito tal que a alma dele ela perdura até a próxima conflagração. Ela permanece depois do corpo morrer, permanece até vir a próxima conflagração. E aí quando a próxima conflagração chegar, ela mata a alma propriamente dita, ela vai desfazer a alma, e aí na constituição do universo novamente, aí novamente quando o sábio nascer de novo, a alma volta. E aí, de novo, na ideia cíclica, ela permanece, ainda depois da morte do corpo, até o final dos tempos, até o dia da conflagração, morre, e aí depois revive, e aí segue todo esse processo novamente. Bom, pessoal, sobre a física estoica foi basicamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar um gostei, inscrever-se no canal para ficar por dentro aí das novidades e também de divulgar o vídeo para aqueles que vocês acharem que possam se interessar. Além disso, não se esqueçam de que vocês podem comprar o livro pelo link na descrição do vídeo, me ajudando e me dando dinheirinhos para eu gastar com mais livros e trazer mais resenhas aqui para o canal, ok? Então é basicamente isso. Valeu, gente!